liberal atual, né, que vigiu, ainda está na economia mundial, né, no sistema econômico capitalista mundial, a chamada onda neoliberal, né, foi iniciada aí no final dos anos 70, no começo dos anos 80, do século passado, né? E chegou ao seu limite, está em crise desde 2007, 2008. E a resposta liberal, conservadora, né, na economia capitalista é agora, como foi antes, em momentos históricos similares, né, redobrar sua aposta na concentração da riqueza e poder na mão dos capitalistas. E numa correspondente visão e a atuação imperialista mais explícita no cenário mundial. Eu sou o professor Paulo Fleury Teixeira, eu sou médico, sou filósofo. Estamos dando sequência a uma série de análises sobre a conjuntura mundial contemporânea, a grande crise mundial em que a gente está vivendo, e eu tenho feito esse esforço retrospectivamente, voltando em momentos anteriores que eu já vinha desenvolvendo, e agora nós estamos numa análise conjuntural, circunstanciada, relativa ao mês de março de 2025, 11 meses praticamente atrás, e nós estamos então numa sala de situação voltada para esse período, e hoje vamos tratar da segunda parte dessa sala de situação, cujo título é Mais Empobrecimento, Mais Imperialismo e Mais Guerra ou Desenvolvimento Humano Global, que é, no meu ponto de vista, uma encruzilhada histórica importante, né, em que a gente está. No vídeo anterior, eu tratei da peculiaridade, né, que é significativa, pelo menos como ilustração, mas talvez mais do que isso, do momento histórico atual, que é a grande concentração de bilionários no governo dos Estados Unidos no momento. É algo inaudito, né, o nível que temos hoje, e isso é correspondente à grande crise que a gente está vivendo e à inefetividade dessa resposta liberal, capitalista, conservadora ou tradicional, que nos Estados Unidos agora, com o governo atual, é aquilo que está sendo buscado, né? A gente não pode ter uma ilusão, do meu ponto de vista, que nós estamos nesse crescendo imperialista e que isso corresponde a essa tomada de poder e força maior dos capitalistas sobre a economia dos próprios Estados Unidos e mundial. Portanto, essa tentativa num momento extremo, né, já de concentração de riquezas, onde isso só pode, infelizmente, manter e aprofundar até a crise, como a gente está vendo. Vamos lembrar que essa análise que eu estou transformando em vídeo agora, né, foi feita em março de 2025 e já era bem evidente esse caráter de ascensão, né, do imperialismo, do fascismo no mundo ocidental, nas grandes nações poderosas, nos Estados Unidos sobretudo, né? Então, naquele momento, né, eu identificava que o sentido de paz que os Estados Unidos acenavam naquela época para o caso da guerra da Ucrânia é circunstancial, e o direcionamento dos Estados Unidos para a guerra será inevitável. E, obviamente, isso se confirmou, não é? Então, para mim, é bastante interessante estar fazendo essa revisão agora e apresentando para quem quiser acompanhar, porque ela permite essa checagem, né? Não que isso vai confirmar o modelo, a estrutura de análise, o processo analítico que eu estou fazendo, mas pelo menos não nega, porque a realidade está sendo coerente com aquilo que eu via, ou seja, era muito seguro e parecia óbvio, não só para mim, mas para muitos,
que o direcionamento fundamental dos Estados Unidos é para a guerra. E ele segue nesse sentido, na medida em que a crise se aprofunda, mais essa postura estará presente e agora ficou muito consolidado na última proposta orçamentária do governo dos Estados Unidos, que dá um grande aumento para o gasto armamentista. Isso, infelizmente, está em coerência com o caráter mais extremado da crise em que a gente está vivendo e o equívoco da resposta conservadora, liberal, que ainda prevalece nesses centros de poder, nos Estados Unidos especificamente, né? A gente não pode ter ilusão com relação a esse sentido e, como eu estava dizendo, né, quando os Estados Unidos circunstancialmente acenam com a paz, isso não nega a trajetória fundamental e, na medida em que a crise se aprofunda, este caráter belicista, imperialista belicista, vai aparecer cada vez mais, já é gritante no governo atual e em geral, e vai se mostrar mais ainda, vai continuar presente. E parece curioso, né, e até estranho, que em março de 2025 eram a Inglaterra, a França e outros países da Europa os que mais perderam, fora a própria Ucrânia, né, os que mais perderam economicamente com a guerra da Ucrânia e os que defendem, continuam defendendo, defendiam lá e continuam defendendo agora, de forma aguerrida, combativa, né, a continuidade da guerra. Parece que agora sim está começando a chegar aos limites dos países centrais da Alemanha de persistirem na irracionalidade de promover e sustentar esta guerra. Mas, olhando os índices de crescimento econômico deles, a gente tem uma pista do porquê eles têm tomado esse tipo de decisão irracional, enlouquecida. Né? É a crise econômica que está atrás dessas sandices, assim como foi, na minha visão, eu tenho mostrado isso em outros vídeos, essa resposta disfuncional à pandemia de coronavírus, especificamente no mundo ocidental, nos países hegemônicos, né, do mundo ocidental e nos que estão na zona de influência deles, né? Então, nessas circunstâncias em que a economia já está estagnada, com dificuldades generalizadas, e quando as condições de vida estão, quando as condições de vida estão sendo deterioradas progressivamente, e eu repito sempre insistindo, sobretudo nos países centrais do mundo capitalista, da aliança hegemônica dos Estados Unidos, é isso que está acontecendo. E tanto guerras quanto, naquele momento, quarentenas generalizadas, são formas de se realizar esta condição, né, de quebra econômica, de recessão, de crise, e de justificar ao mesmo tempo essa realização, né? Quanto mais ainda, né, quando mais nada está andando numa economia, quando a economia está numa situação de real dificuldade, eu estou insistindo, isso já vem de muitos anos agora, né, fazer andar a economia da guerra, da destruição, da morte, pode parecer um ótimo negócio para políticos e setores empresariais, e estamos vendo isso, né? Parece claro que é assim que pensavam em março os grandes poderes, né? Os poderes nos grandes países da Europa, e que acreditam ainda, né, precisar investir na sua potência bélica para também manter algum poder imperial, ou como partícipe, como eu tenho chamado sempre, da aliança hegemônica, né, no sistema
e capitalista contemporâneo. A gente não pode tomar qualquer período anterior, qualquer estágio anterior na evolução histórica como um parâmetro preciso, seguro para os períodos seguintes. Mas a gente pode e deve, né, reconhecer na estrutura de um sistema, na sua dinâmica histórica, as ondulações, as características e a dinâmica e o movimento, portanto, as ondulações, que se repetem com certa regularidade. E isso é que nos permite analisar processos históricos, não só narrá-los, né? E, no meu ponto de vista, acho que isso é muito consistente. Não é possível, eu acredito, negar pela evolução histórica que tem duas tendências expansionistas, eu diria evidentes, dentro do desenvolvimento histórico do sistema capitalista mundial. A tendência à expansão da economia capitalista, propriamente dita, dos empreendimentos, do mercado, integrando extensiva e intensivamente todo o mundo, uma tendência que a gente pode chamar também correspondente de mundialização do comércio, das finanças, da produção e, reciprocamente, do consumo, a mundialização da cultura, a integração mundial, por conseguinte, a mundialização das próprias pessoas na sua teia de relações, e o próprio mundo se torna mais mundial no curso do desenvolvimento histórico capitalista contemporâneo. Acho que não é possível negar, então, essas duas tendências: a mundialização, a globalização, integração econômico de produção e consumo, integração humano-social em geral, e como base disso, a expansão da tecnologia, a expansão da produção, a integração produtiva mundial e a transformação tecnológica constante da produção, né? A tendência ao desenvolvimento da produção em massa e da ciência produtiva em todas as áreas, sempre revolucionando a si mesma. A tendência a esse desenvolvimento, portanto, de uma produção tecnológica e automatizada, ou em automatização progressiva, é o que a gente vê hoje com uma clareza bastante razoável e que já estava na percepção possível, potencial, na dinâmica própria do sistema capitalista. E quem analisou isso percebeu isso há muitos anos atrás, né? Obviamente, estas e outras grandes tendências do capitalismo estão interligadas e são interdependentes. E por isso eu creio que é razoável dizer que, a partir da Revolução Industrial, essas características e essas tendências se consolidaram, se mostraram tão vitoriosas, dominantes, expansivas, né, como eu disse, para o mundo em geral, que a gente pode dizer que, a partir daí, então, a gente vive realmente em um sistema capitalista mundial. Se pode questionar isso em momentos anteriores e da história, ou seja, na própria história capitalista, ou em momentos anteriores da história mundial, os grandes impérios, todos tinham algum nível de integração, mas eu acredito que aquilo que se realiza a partir da Revolução Industrial, os saltos tecnológicos sucessivos, eles promoveram uma integração econômica, produtiva, de consumo social, que não pode mais ser comparada exatamente a essas anteriores. É algo novo, é algo diferente, e que eu entendo que pode ser considerado como o sistema capitalista mundial, que chegou a uma maturação, ou se desenvolveu propriamente a partir daí.
É a esse sistema que eu me refiro quando avalio que estamos em uma economia mundial, um sistema mundial de expansionismo tecnológico e de integração mundial da produção e da vida humanas, e em aceleração, ou seja, esse sistema mundial, esta vida humano produtiva, social, informacional, cultural de muitas maneiras integrada que temos progressivamente, ela está assentada nesse expansionismo tecnológico que persiste e que integra justamente toda a humanidade. E isto está em aceleração progressiva, ou seja, os avanços tecnológicos são mais rápidos e intensos de modo progressivo, a integração global da humanidade, das pessoas no mundo, é mais intensa progressivamente também. Devemos esperar que essas tendências continuem impulsionando o desenvolvimento humano-social com força e elas são maiores, essas forças, do que todas as contratendências do próprio capitalismo. E a história mostrou que até agora não existe um limite econômico, não existiu, né? Até agora um limite econômico para não existe um limite econômico absoluto para a reprodução da economia capitalista. Ela segue deste modo até agora e está enfrentando um momento de crise extrema, mas eu, por exemplo, não antevejo que vamos saltar e que talvez esse tipo de salto histórico não ocorra mesmo. Vamos saltar para uma economia mundial, porque tem que ser mundial, comunista. Não vai acontecer isto. Nós vamos e estamos e iremos estar por décadas numa transição socialista, socializante, e é este talvez o ponto central desta análise de hoje. O fato é, essas forças de desenvolvimento e automatização em grande parte da produção mundial e a integração mundial da produção e, portanto, da vida social humana, essas duas grandes tendências, elas são, como eu tenho dito, mais fortes do que as contratendências dentro do próprio capitalismo, e a história mostrou que não há um limite absoluto para a reprodução do sistema capitalista, né? Outra coisa que me parece importante considerar nesse momento é que nós não temos mais a possibilidade de apostar no proletariado, na classe social de trabalhadores industriais, sobretudo, como uma força motriz dessa transformação histórico-social, a não ser no processo histórico em que as forças produtivas em geral, os trabalhadores de todas as áreas, a sociedade produtiva em geral vai assumindo um papel histórico mais relevante, né, na determinação do futuro, digamos, da humanidade, dos rumos da produção em cada momento, e isso é parte do curso histórico em que a gente está vivendo, ainda que com todas as imensas contradições que estão gritantes, né, no presente, né? De verdade, o mundo anda por caminhos surpreendentes, mas a gente pode ter certeza que o desenvolvimento tecnológico vai continuar e que a integração mundial vai continuar. E isso está no cerne da própria lógica cega, né, do sistema capitalista, e está no cerne de uma posição mais consciente, planejada, do socialismo. Desenvolvimento tecnológico, integração mundial. Essas são expectativas bem fundadas a partir da estrutura, das características do sistema, como a gente está analisando justamente aqui, né?
E a gente está, é óbvio, agora numa encruzilhada extrema, onde, curiosamente, o principal país socialista do mundo é aquele que tem a economia de mercado mais florescente do mundo. Ninguém abre tanta empresa quanto a China, nem de perto nem de longe. Muitas vezes, algumas vezes mais do que os Estados Unidos, em termos de milhões, né, de empresas abertas todos os anos. Surpreendente, de certa maneira, mas é a realidade efetiva que a gente está lidando, né? Ao passo que, ao contrário, né, de uma economia socialista, de um país socialista que tem a economia de mercado mais florescente, aqueles que eram os liberais, né, da economia capitalista mundial, os líderes liberais, agora se voltam para essa visão regressiva, imperialista, fascista, de defesa da economia nacional, do Estado nacional, como a gente tem visto crescentemente. Na minha visão, justamente agora, né, seria bem inteligente que anarquistas, comunistas, socialistas, sociais-democratas, assumíssemos nós, direta e fortemente, essas duas tendências expansionistas como nossas bandeiras, nossos ideais imediatos e diretos, corrigindo, talvez, né, alguns importantes erros históricos aí. O que eu quero dizer? Quem quer o contínuo desenvolvimento e a expansão da ciência e da tecnologia somos nós. Quem quer a globalização, quem quer a integração mundial da produção, da vida social, somos nós também. O capitalismo e os capitalistas podem apenas ser instrumentos relativamente cegos, relativamente estúpidos e perversos destes nossos desígnios, nossas escolhas de desenvolvermos-nos, né? E nisso desenvolvemos a vida social mundialmente. Dos anos 80 para cá, na China ocorreu um desenvolvimento econômico-social exponencial, todo mundo sabe disso, contínuo, sem crises, né? E o que muita gente não sabe é que esse crescimento foi acompanhado de um profundo, intenso processo de concentração de riqueza na mão dos capitalistas que se forjaram bilionários lá, mais do que em outros países nessas últimas décadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a China foi o país que mais prendeu, que mais colocou em reformatórios bilionários. O sistema financeiro, os setores industriais estratégicos estão ainda diretamente sob controle do governo chinês, e o desenvolvimento da economia atende a um planejamento estratégico público e não apenas às forças do mercado e ao poder dos ricos. Isto faz a diferença que a gente percebe hoje mundialmente e que só à custa de muito esforço ideológico ainda se consegue em alguns lugares do mundo persistir com uma visão mais favorável, por exemplo, dos Estados Unidos do que da China, que tem se mostrado um parceiro mais seguro, e isto é certamente por conta da sua posição, da sua formação, do seu caráter econômico-social socialista. Vamos finalizar por aqui hoje. Vamos no próximo vídeo desenvolver um pouco mais sobre essa questão do socialismo chinês, e até a próxima.